Doutor Gustavo Bernardi, obrigado pela sua presença uma vez mais aqui no programa, né? O pessoal estava dizendo que a sua ausência aqui deveu-se à sua ida a Londres, né, para as exéquias, né, da Rainha Elizabeth II. Sim, eu fui lá porque estavam pensando em alugar o Palácio de Buckingham, então eu fui lá dar uma né? vistoria no palácio. Tá certo. É verdade. Aliás, né, dizem que o Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil é mais caro que todo o staff da rainha. O staff da rainha. É verdade. Para te ver. Nenhum dos dois serve para nada também. Seria o inventário mais caro da Europa se tivesse inventário, mas não tinha, verdade. Porque eles já tinham organizado tudo antes. É verdade. Inglês é isso aí, né? Inglês, pô, depois que a Inglaterra foi o grande mote da Revolução Industrial, né? Foi o grande país. Depois, claro, a Inglaterra se relativizou e tal. Muitos países também. A Alemanha hoje é a principal economia da Europa e tal, etc. E tal. Bom, doutor Gustavo Bernardi, o pessoal está perguntando aí quem faz um financiamento habitacional, que nesse financiamento habitacional está embutido um seguro habitacional. Sim, Quais as características disso, que ele compreende, problemas, detalhes? Exatamente. O que as pessoas têm que entender, Silvio, que todo financiamento habitacional feito com instituição financeira, ele tem um seguro embutido nas suas prestações. A legislação brasileira obriga a contratação de seguro, né? E daí tem duas consequências, ou seja, você tem que entender que quando você faz um financiamento de longo prazo, a cota referente ao seguro leva em consideração não apenas o valor do bem que você está segurando, mas a sua idade e a projeção da sua idade ao longo do lapso contratual. Então, quanto mais velho você contrata, mais caro fica o seguro. As pessoas têm que perceber que o seguro consome uma parcela importante da prestação, né? Não é incomum de eu pegar prestações de financiamento habitacional e verificar que mais de 50% daquela parcela é seguro, né? Portanto, não amortiza em nada o saldo devedor. O seguro habitacional, o seguro vinculado ao financiamento habitacional, ele tem três importantes coberturas: morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel. Então, toda aquela pessoa que tem um financiamento tem uma cobertura para o evento morte. Então, se aquela pessoa contribui com 100% da parcela, a sua morte é quitada pelo seguro habitacional. Se eu e tu financiamos 50% para cada um e eu faleço, é quitado 50% do contrato, né? Então, é importante verificar no contrato qual é a participação da renda de qualquer um. Invalidez permanente também. Muitas pessoas me perguntam, não, mas eu tive uma doença que fiquei um tempo parado, né? Entrei em licença no INSS. Ora, a invalidez para o seguro habitacional tem que ser permanente, né? Tem que haver um decréscimo permanente na sua capacidade laboral. E não precisa ser 100%, né? Então, se eu tenho lá uma atividade mecânica e eu perco parcialmente o movimento de uma mão, de um braço, enfim, é uma invalidez permanente, parcial e tem reflexos na quitação parcial do saldo devedor. Outra questão que as pessoas me perguntam muito, eu preciso ser declarado inválido pelo INSS para poder pedir a cobertura securitária? Não. A invalidez pode ser investigada num processo de cobertura securitária. A pessoa vai lá, inicia um questionamento com a seguradora do seu contrato habitacional e se ela for considerada inválida, ainda que não declarada inválida pelo INSS, e esse termo invalidez é um termo muito forte, porque essa invalidez tem a ver com a capacidade laboral. Reduziu a minha capacidade laboral por alguma questão, né? Eu sou advogado, se eu perder a visão, eu não consigo mais exercer a minha profissão, né? Então, pessoas com diabetes que vão perdendo a visão ao longo do tempo, pessoas que vão perdendo a locomoção ao longo do tempo. Perder a voz também, eu acho que é importante, né? Importantíssimo, importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Agora, umas 2 semanas atrás, nós atendemos uma grande cirurgiã, uma senhora importantíssima na sua profissão, enfim, com câncer de seio, metástase e tal. Foi declarada a invalidez dela, ainda que ela não tenha tido nenhum órgão previdenciário tendo declarado. Então, morte, invalidez permanente, e o que mais gera discussões, que é os danos físicos no imóvel. Os mutuários questionam muito se aquele defeito construtivo que a casa dele tem
é de responsabilidade da construtora ou da seguradora, né? Preciso compreender que todo financiamento habitacional, a instituição financeira, quando libera o financiamento para a construção, ela tem uma obrigação com a construção, porque ela é obrigada a acompanhar a construção. Tanto que ela libera para o incorporador por etapas, né? Ela vai lá, fiscaliza a obra, vê quanto é que foi construído e libera para o incorporador, né? Então, aquele dano físico, quando você comprou um imóvel novo financiado, né, você tem 5 anos de cobertura, de garantia do construtor, né? E esses 5 anos começam a partir de quando? De quando você descobre o defeito, né? Aquele defeito que é aparente, que aparece no imóvel, né? A partir do momento que você tomou conhecimento, você tem 5 anos para cobrar do construtor, né? Mas se você financiou este imóvel, você também pode ir lá na seguradora e solicitar a cobertura securitária da seguradora. A seguradora vai te pagar o conserto que tu fez e vai se ressarcir do construtor, né? Então, imóvel financiado tem seguro sim, tem seguro vinculado ao seu financiamento e não é necessário fazer nenhuma outra cobertura. Muitas vezes os bancos embutem no financiamento um outro contrato de seguro para segurar a casa, quando no financiamento já tem um contrato de seguro. É o que a gente chama de venda casada, né? Uma outra questão que se discute muito é se aquele vício é um vício originário da construção, um defeito que o construtor teve na construção, se é de responsabilidade da seguradora. Há um grande questionamento aí, né, se esse defeito construtivo é anterior ou posterior à assinatura do contrato de seguro com o segurado, né? Preciso entender que o contrato de seguro tem a sua vigência no dia que você assina o contrato de financiamento habitacional. Via de regra, você assina os 2 contratos no mesmo dia. Então, se é um defeito anterior, as seguradoras costumam a não pagar, a não cobrir. Porém, o judiciário, por sua vez, tem uma interpretação muitas vezes diferente disso, entendendo que aquele vício lá acompanhou o imóvel, né? Acompanhou o imóvel até a alienação e passou a ser de responsabilidade da seguradora. O que é preciso entender, Silvio, é que financiamento habitacional no Brasil tem contrato de seguro obrigatório, vinculado ao contrato, o mutuário está pagando esse seguro, portanto ele tem direito a utilizar as coberturas que são seguradas. Muito bem, acho muito bem esclarecido. Isso é coisa que hoje abrange milhares de pessoas, até porque, né, doutor Gustavo Bernardi, o Jornal do Comércio dessa semana publicou numa das suas manchetes, aliás, o melhor jornal do Rio Grande do Sul, que há uma efervescência enorme no setor da construção civil. Isso é muito bom, né? Nós estamos acompanhando isso, Silvio, nós falamos muito disso aqui no teu programa, né? Isso, desde março de 2020, ou seja, enquanto todos os outros setores da economia estavam caindo, a construção estava subindo, se manteve subindo, se mantém subindo, ou seja, o financiamento habitacional do Brasil ainda é um financiamento barato perto dos outros modelos de financiamento, né? E ainda há um déficit habitacional muito grande. O mercado ainda existe, é muito grande o mercado. Muito grande, muito grande. Perfeito. E esse déficit habitacional, claro, ele vai reduzindo, até porque, paralelamente a isso, está caindo a taxa demográfica também, né? Então, isso ao longo do tempo vai haver um certo equilíbrio nisso. Então, Gustavo Bernardo, obrigado pela sua presença, uma boa semana. Igualmente, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos aqui com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.